Muito boa noite a todos. É um prazer a todas e a todos. É um prazer enorme recebê-los nesse evento do PNBE, com o Georgette Lemos. O PNBE é uma entidade plural, Pensamento Nacional das Bases Empresariais tem, nessa gestão de 2023 a 2025, o foco principal o combate à desigualdade. É uma mazela que marca o nosso país desde os primórdios e que precisa ser reduzida, a desigualdade. Nosso Brasil deveria ser socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente respeitável. Isso é possível com participação efetiva de cada cidadão. Aqui no PNBE, cidadania empresarial. A sociedade civil organizada vem dando exemplos de como transformar, e o pensamento nacional das bases empresariais está nesse debate desde 1987. Deixamos aqui um convite a todos que quiserem conhecer as propostas e ações do PNBE para fazer um Brasil melhor. Entre em contato conosco em pnbe@pnbe.org.br. Passo a palavra para Mário Ernesto Humber, presidente do nosso conselho, que vai ser o moderador desse evento. Bom, boa tarde a todos. É um prazer especial apresentar o Georgette Lemos. Eu conheci quando nós ocupamos diretorias ao mesmo tempo na Associação Brasileira de Recursos Humanos. Aprendi com ela. Acho que ela é uma pessoa que vem fazendo um trabalho muito significativo nessa área da diversidade racial em empresas, né? E acho que esse trabalho, mesmo nós do PNBE, temos tido muita dificuldade de agregar pessoas pretas e pardas, né? Realmente, a gente acaba juntando pessoas mais ou menos iguais, que é um dos problemas do Brasil. A escravidão trouxe para o Brasil milhões de pessoas negras, pessoas da África negra, que foram marginalizadas na sociedade, e essa marginalização não foi vencida até hoje. Isso aí é um esforço que cada um de nós tem que fazer para criar condições de igualdade, né? Evitar a tal da chamada meritocracia, que acabam sendo escolhidos aqueles que tiveram oportunidade de ir para melhores escolas, que tiveram uma melhor formação em casa, e buscar a igualdade e a diversidade tendo pessoas que não tiveram essas oportunidades. E, nesse sentido, a Georgette, cujo trabalho é extremamente reconhecido, cujas palestras têm sido muito requisitadas, como a gente vê por hoje, acho que pode nos trazer algumas coisas, algumas ideias nos 30 minutos que nós dedicamos a ela. E depois desses 30 minutos, quem quiser tiver dúvidas, por favor, faça a pergunta. É um prazer estar com todos vocês, alguns que eu não vejo há algum tempo, outros que eu vejo bastante, e outros que eu também não conheço, mas que é muito bom ter todos aqui. Muito obrigado. Georgette, a palavra é sua. Boa noite a todas, todos, todas. Eu agradeço muito o convite feito pelo Mário Ernesto, companheiro, como ele falou, né, durante anos, lá na diretoria executiva da ABRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Quando o Mário lá chegou, foi com a difícil, mas fácil missão para ele, né, de fazer com que repensássemos comunicação com ética. Então, foi um período que nós todos lucramos muito com a participação do Mário, uma pessoa que é referência na questão ética, e acho que aprendemos a ficar um pouquinho melhores. Eu agradeço também a aprovação do convite, né, pela coordenação do PNBE. E quero dizer do meu orgulho de fazer parte deste projeto, e vou relembrar uma citação no livro Organizações e Tecnologias para o Terceiro Milênio. Está lá na página 57. Abre aspas. O verdadeiro empresário entrará nos negócios com uma visão mais holística, mais global e sem os limites da própria empresa. Isso é possível. Fecha aspas. Quem falou isso foi o Emerson Capaz. Vocês todos conhecem, e
Ele, inclusive, eu sei que foi um dos fundadores e dirigentes aí do PNBE. E isso foi escrito por ele na Gazeta Mercantil de 21 de dezembro de 1989, ou seja, há 3 décadas atrás. E ainda hoje nós percebemos que essa abordagem holística nas organizações, quando nós perguntamos, a administração aqui é holística? Algumas pessoas ainda têm assim, um pouco de dificuldade de situar o que é esse tal de holismo, né? Que é muito simples, é a inteireza do ser. Nós, seres completos 24 horas por dia, que não nos dissociamos das nossas características. Onde nós adentramos sempre plenos de todas as nossas características. Agora, por falar em característica, quem sou eu? Eu vou fazer a minha autodescrição porque podemos ter pessoas com deficiência visual nos assistindo. Então, para esse grupo, devo dizer que eu sou uma mulher preta, cisgênero, carioca, migrante, perennials. Eu uso cabelo preto, curto, óculos, brincos. Eu estou usando uma blusa bege e atrás de mim o fundo também é branco, meio bege. Quanto à minha apresentação profissional, eu lembro de uma pergunta que não sai da minha mente há 5 décadas. É a seguinte: Georgette é a senhora? Isso tem a ver com a questão do comportamento das empresas com relação ao racismo. Isso foi em 1971. Eu sei que a maioria que está me assistindo nem havia nascido ainda. E eu buscava um estágio em uma multinacional. Eu havia sido indicada pela Faculdade de Serviço Social que eu cursava na época. E após todos os testes, a última etapa foi uma entrevista com o gerente geral. Era um inglês que, ao me ver, ele perguntou: Georgette, a senhora? E eu falei: mas por que a pergunta? E ele, sem titubear, falou: porque aqui na empresa não temos negros. E eu pergunto, após quase 5 décadas, será que alguma pessoa preta ou parda ainda causa essa estranheza quando ela chega em algum ambiente predominantemente branco? Naquela época, a minha supervisora, assistindo essa cena, né, ela era uma mulher branca, ela interferiu dizendo: mas ela foi a melhor. E ele falou: a senhora vai entrar, mas se a senhora der problema, e ele fez assim esse gesto, e eu perguntei: você vai me bater? Ficou aquela situação meio, né? E aí, qual o próximo passo? Bem, eu ingressei na tal empresa, uma queridíssima PJ, onde eu permaneci por 9 anos, saindo de lá como coordenadora da região Sudeste, Rio de Janeiro, Minas do Espírito Santo, Brasília, e saí da maior experiência que eu trago até hoje com relação a uma gestão qualificada. E não foi a última vez, né? Mas dessa situação, eu retirei que tipo de aprendizagem? Primeiro, o que me valeu foi a minha autoestima, cultivada pelos meus pais, o que me permitiu ter empatia, segunda aprendizagem. Enquanto ele falava que não havia negros na empresa, eu pensava: como teria sido a formação dele, as informações sobre pessoas negras no Brasil? Porque ele, enquanto inglês, ele sabia que na África havia os seus escravos. Eu coloquei para mim o desafio de transformar o posicionamento dele sobre pessoas negras e consegui. E é isso que eu venho fazendo durante todo o tempo em que eu estou trabalhando com as organizações. Eu me coloco esse desafio de mudar os posicionamentos. Aquele evento me trouxe resiliência, porque eu sabia que não seria a última nem a última vez que eu passaria por uma situação constrangedora como aquela. Isso aconteceu quando eu vim para São Paulo
em 1980, que eu fui aprovado no processo seletivo para trabalhar em uma usina de cana-de-açúcar, e o gerente não era inglês, era um brasileiro. Ele, quando me viu, ele perguntou: Georgette, é a senhora? Eu falei: não é possível. Eu falei: por quê? Aí ele falou: na administração nós não temos negros. Eu falei: ah, mas o canavial está assim, né? Cheio. Ele ficou me olhando. Bem, nessa empresa, eu ainda bem fiquei 5 dias, porque a Copersucar me chamou e eu fui embora para a Copersucar, onde eu me realizei também profissionalmente. E dessa história, o que eu coloco como grandes aprendizados? Autoestima, mas nem todas as pessoas têm a sorte ou o privilégio de nascerem em famílias fortes que colocam as pessoas sempre para cima, entusiasmam realisticamente. Outra questão é a empatia. Eu acho que rapidamente não se empatiza com o outro, nós precisamos conhecer o outro. Então, como eu conheci um pouco da cultura daquela pessoa, da história de vida dele, eu pude desenhar um cenário e traçar um plano de ação. Nós temos que ser muito rápidos na resposta, porque temos que ser resilientes, sim, mas sem subserviência. E eu diria que a perseverança vem me acompanhando nessa trajetória. Para abordar essa questão nas empresas, eu sempre destaco alguns princípios, visando tranquilizar as pessoas, porque quando você fala em diversidade, a primeira reação, às vezes, é: ih, lá vem mimimi, vai me criticar, apontar o dedo, dizer que eu tenho culpa. Agora, se você fala diversidade racial, especificamente, aí essa reação ainda se aprofunda mais ainda. Então, eu sempre digo para as pessoas: vamos fazer um trato, vamos considerar o não, a negação ao certo ou errado, e sim ao certo e errado. Vamos tratar essas questões observando e respeitando a dicotomia. Se eu quiser falar somente para as pessoas que pensam igual a mim, que me apoiam, eu vou falar para o espelho. Eu quero e eu preciso conhecer o pensamento divergente. E eu tenho que estar preparada para isso, para esse embate. Eu também coloco um segundo princípio. Essa é uma frase da Elisa Lucinda: sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. E esse final não há de ser mais 100 anos, 120, 150, como falam, que a equidade racial ainda deve perdurar todos esses anos. Essa equidade racial é para ontem, porque o excluído tem pressa. Betinho falava: quem tem fome tem pressa. Eu digo: o excluído também tem pressa. E uma outra questão é que as pessoas não se sintam culpadas. Teoria da culpa é coisa do século XIX, que a gente ficava nas empresas usando esse artifício para achar o culpado pelo acidente do trabalho. Quem é o culpado, né? Então, a gente fazia aquelas reuniões de CIPA para julgar o acidente, mas, na realidade, quem era julgado era o acidentado. Isso não existe. Se nós falamos em como as empresas se comportam, nós estamos falando das organizações humanas. E, assim, como as pessoas que estão temporariamente falando em nome destas pessoas jurídicas, como elas estão se comportando, em que contexto elas estão atuando. Eu busquei uma informação do sociólogo Paulo Ramos, um pesquisador do Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas e do Núcleo Afro-Sebrap. Ele vem estudando a maneira como o movimento negro denunciou a violência policial entre 1978 e 2018. E ele considera que nós estamos na fase do genocídio negro. É esse o nosso pano de fundo. Então, nós tivemos a discriminação racial
de 78 a 88, violência racial de 89 a 2006, e a partir de 2007 entramos na fase do genocídio negro. E isso repercute em todos os espaços de convivência, inclusive nas empresas. Por que não? Uma outra visão é a do relatório Edelman Trust Barometer, que diz o seguinte: as empresas são as instituições com maior confiança, mais expectativa e responsabilidade para solucionar as questões climáticas e da diversidade e inclusão. A sociedade não espera isso do governo, ela espera isso das empresas. É desse segundo setor que nós estamos falando. Empresas que, por sua vez, segundo o próprio relatório, devem colaborar com o governo, devem restabelecer o otimismo econômico, dando uma remuneração justa, qualificação, atuando nas comunidades, enfim, responsabilidade social corporativa, né? Esse relatório também fala de um risco, de uma ameaça, que é a polarização. O relatório considera que nós, aqui no Brasil, estamos num estágio de polarização moderada, que há divisões profundas, mas que ainda podem ser tratadas. E que essa polarização causa as seguintes reações, ou causou, nos respondentes. 82% dos respondentes desse relatório disseram que hoje a falta de civilidade e respeito mútuo é a pior que já se viu. Eu concordo. 63% consideram que o tecido social tornou-se fraco para ser uma base de união e propósito comum. Concordo. 70% acham que a ideologia virou identidade e que as pessoas não trabalhariam, não conviveriam com os diferentes. Então, foram 3.000 pessoas questionadas, destas, 70.000 acham que, 70%, aliás, acham que a convivência com pessoas diferentes é quase que impossível. Então, a polarização aumentou o medo e a discriminação. E nas empresas, o que está causando? As organizações, elas temem se engajar socialmente e parecerem que elas são politizadas, severamente politizadas ou politizadas. Por quê? Como as outras empresas, as, entre aspas, as concorrentes, como o público vai encarar isso? Nós tivemos um belíssimo exemplo de uma organização que é referência, que, há anos atrás, fez um teste seletivo afirmativo e, se não fosse a brava e inteligente presidente e sua equipe a defender a tese do porquê da seleção afirmativa, ela teria talvez tido alguns prejuízos no seu negócio. E nós, gestores de pessoas, eu atuo em recursos humanos, nós temos que considerar esses impasses para poder calibrar o ritmo das nossas ações. Nós não vamos poder propor às empresas algo que esteja focado apenas no ambiente interno, quando externamente nós percebemos tantas ameaças. Então, o que vemos? Crimes de ódio contra pessoas negras, a crença que a solução está nas ações das empresas, mas nós sabemos o que a pessoa jurídica tem como propósito, nem sempre é o que as pessoas físicas que a dirigem, gerenciam, também têm como propósito. E existem outras contingências, né, que geram
as tais desigualdades na sociedade e dentro das organizações. Vocês todos, acredito, têm essas informações, mas como nós temos um público diverso, eu vou citar algumas desigualdades que estão colocando ainda mais empecilhos à trajetória da raça negra no ambiente de trabalho. Mais uma aguinha. A primeira é a renda. Em 2022, 10% dos mais ricos somavam um rendimento médio mensal per capita 14 vezes maior que os 40% mais pobres. E a pobreza, ela tem cor, ela tem naturalidade e ela tem sexo. Quem representa a pobreza é a mulher preta. É a mulher preta que é a responsável pela casa, pela manutenção da casa, dos seus dependentes. Muitas vezes é uma mãe solo ou deixada pelo seu companheiro, pelo seu esposo, etc. Mas a mãe não abandona o barco. A mãe, ela tem 2, 3 jornadas por dia para poder suportar todas as despesas que a sua casa gera, né? Em 2022 também nós tínhamos 7,5 milhões de pessoas que viviam com renda domiciliar per capita inferior a R$ 150 por mês. E a mulher negra ganha hoje, em média, apenas 42% do que recebe o não negro. Eu estou falando não negro porque são pessoas das diversas outras raças que o IBGE classifica, né? Então, nós temos no Brasil a raça branca, amarela, a indígena, a vermelha e a raça negra. Outro ponto, trabalho escravo. Quem é o protagonista do trabalho escravo? É só nós vermos as reportagens para ver a cor da pele dessas pessoas. E em fevereiro agora de 2023, 203 trabalhadores foram resgatados do trabalho escravo lá em Bento Gonçalves, né? Não preciso dizer o nome das empresas, porque eu respeito a pessoa jurídica. Esses trabalhadores tiveram promessa de um salário de R$ 3.000, mas eles enfrentavam atrasos no pagamento, violência física, longas jornadas de trabalho e recebiam alimentação deteriorada. A maioria dos trabalhadores haviam vindo da Bahia. Outro ponto, a saúde. Em 2022, a taxa de suicídio entre adolescentes e jovens negros no país é 45% maior do que o mesmo grupo etário de brancos. Os negros, entre 10 e 29 anos, são os mais afetados, especialmente os homens, que têm 50% mais chance de tirar a própria vida do que os homens brancos da mesma idade. Por quê, gente? Em 2022 também, 6 milhões de mulheres sofreram violência de gênero com assédio sexual. E essa violência de gênero, ela se espelha também dentro das organizações, desde as microagressões até outros tipos de violência. A violência doméstica também aumentou, e, segundo o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ser mulher no Brasil tornou-se ainda mais perigoso no último ano, especialmente para mulheres negras separadas, economicamente ativas e com baixa escolaridade. E é um conjunto de necessidades. Então, nós temos no trabalho a desigualdade ocupacional, salarial e de imagem. A desigualdade ocupacional é porque questionam a capacidade do negro, preto e pardo, né, para executar tarefas mais complexas. E acho impossível, mesmo ele demonstrando a sua qualificação, demonstrando certificação, mas será que ele é capacitado? Nós temos também a desigualdade salarial, que eu já falei, e a desigualdade de imagem é porque
querem nos embranquecer para poder nos tolerar no ambiente. Na minha trajetória, muitas vezes eu ouvi: Georgette, mas você nem parece negra. Eu falei: mas não pareço por quê? Porque talvez aquela pessoa tivesse dificuldade de conviver com negros em geral, e especificamente comigo, por alguma necessidade, por alguma utilidade, ela tivesse que me aceitar. Então, as pessoas, elas embranquecem o outro aos seus olhos para poder aceitar e conviver com o diferente. E tudo isso, como eu falei, não há culpa. Não fomos nós que inventamos essa história. Mas eu pergunto, o que nos ensinaram sobre as pessoas negras? Até hoje falam os escravos. Os negros que vieram para o Brasil não foram e não eram escravos, eles foram escravizados. Esses africanos trazidos para o Brasil, eles eram aqueles que tinham excelente capacidade física, mental, produtiva e reprodutiva. Os traficantes desses negros não traziam crianças, não traziam velhos, mulheres grávidas, pessoas com deficiência. Por quê? Eles queriam obter lucratividade máxima. E essas pessoas foram retiradas do seu habitat à força. Então, elas não são escravas, elas foram escravizadas. E fomos e continuamos a ser vítimas do apagamento da verdadeira história das coisas. Eu gostaria de saber quem já teve oportunidade de ter acesso aos 8 atos que estruturaram o racismo no Brasil, ou na escola, ou em casa, no trabalho, etc. E é isso que eu sugiro para as minhas organizações com as quais eu tenho o privilégio de trabalhar. Vamos conversar sobre a verdadeira história das coisas. A escravização, nós falamos que o racismo no Brasil é estrutural, porque a escravização ela passou por diversas leis. E o primeiro ato que eu posso contar aqui para vocês vem lá do século XV, quando o Papa Nicolau V assinou a bula Dum Diversas, concedendo a Portugal o direito de levar os negros para o seu reino, lá escravizá-los, mas desde que os tornassem evangelizados. Então, Portugal podia levá-los como escravos, podia se apossar dos seus bens, mas deveria batizá-los. Ora, foi uma grande troca, né? Uma grande, vamos dizer assim, negociação da Igreja Católica com Portugal. Então, o rei Afonso V foi o primeiro a receber esse presente, depois isso foi estendido à Espanha. E eu pergunto para vocês, isso não deve estar ainda hoje lá enraizado na mente das pessoas? Os negros eram nossos, porque foi a Igreja Católica que nos doou, através de um documento sagrado. E depois tivemos outros atos, né? Aqui no Brasil, a primeira Constituição de 1824, ela colocava claramente a proibição da frequência do negro e de leprosos aos estabelecimentos de ensino. Depois veio a Lei de Terras, que determinava que o acesso à terra só poderia ser através de compra e paga à vista. Ora, o escravo jamais poderia ter acesso à terra. Então, lhe foi negado o acesso à educação, o acesso à terra. Depois vieram outros, né? A Guerra do Paraguai, que veio com a bandeira da falsa libertação, a promessa de que o negro que fosse à guerra, se voltasse, teria liberdade. Mas o que aconteceu foi que cada branco convocado, o escravizador mandava 10 negros, e com isso
houve uma redução de 2,5 milhões de negros para 1,5 milhão de negros ao final da guerra, no período de 1864 a 1870. Lei do ventre livre também foi uma outra questão que poderia parecer, que bom, né? As crianças que nasceram não foram mais escravizadas. Mas não, as crianças eram simplesmente retiradas da família e colocadas em casa de acolhimento. E para cada 100 crianças, 80 morriam. Lei do sexagenário, outra também, colocava uma pessoa com 60 mais anos de idade, liberta, sem formação escolar, sem um ofício, completamente desligada de toda a realidade do mundo, e muitas vezes, ou na maioria das vezes doentes, essas pessoas deram início à mendicância no Brasil. E a Lei Áurea, em 1888, ela aboliu a escravatura para 700 mil pessoas. Só 5% do povo negro, naquela época, vivia ainda sob o regime escravocrata. Os demais já haviam conseguido liberdade. E a lei da abolição, ela não foi pensada para dar dignidade ao homem negro, à mulher negra. Logo, na sequência, veio a lei da imigração, esse decreto 528, que nós chamamos de mão de obra subsidiada. O Brasil precisava de mão de obra na indústria. A mão de obra passou a ser um problema quando o governo descobriu que, se o negro ocupasse as vagas nas indústrias, surgiria uma classe média negra poderosa e colocaria em risco o processo de embranquecimento do país. A solução foi facilitar, chamar imigrantes europeus. E assim aconteceu, né? Esta remessa de europeus ocupou os trabalhos na indústria paulista e, com isso, houve a marginalização dos negros recém-libertos. Gente, eu não estou falando aqui contra a imigração. Eu sou neta de português por parte de mãe. Então, eu não posso negar o meu sangue. Eu tenho sangue de portugueses, de negros, de indígenas. Então, eu tenho consciência que eu tenho que ter respeito, porque essas pessoas lá atrás, elas não sabiam dessa história que estava acontecendo aqui, né? E até hoje isso não é contado. Agora, na esteira desses fatos, sempre houve a ridicularização do negro, porque esse racismo recreativo, que agora tem punição, ele coloca o negro no seu lugar de subalternidade. Vocês lembram do zoológico de humanos bizarros que acontecia na Europa? Isso aconteceu no século XIX e se arrastou até o século XX, quando nós tivemos lá a Sarah Baartman, uma negra que tinha formas exuberantes, e ela foi retirada da África do Sul, levada para Paris, para ser exposta neste circo, para o quê? Para a zombaria da frequência branca. Então, até hoje, muitas pessoas ainda consideram a mulher negra hipersexualizada como um diferencial da mulher negra, mas isso vem lá de trás. Mesma coisa, o homem macaco. Ota Benga foi um pigmeu que foi retirado do Congo, levado para os Estados Unidos para ser exposto no zoológico do Bronx. E esse menino, ainda quando ele foi para lá, ele ficava na jaula sempre acompanhado com um macaco, para que os visitantes pudessem fazer suas comparações e zombar. O Ota Benga suicidou-se aos 35 anos de idade. E a Sarah Baartman, ela morreu aos 26 anos de idade. Sarah Baartman, depois que morreu, ainda teve os seus órgãos genitais em exposição por diversos e diversos anos, até que Nelson Mandela fez um pedido para que os restos mortais dela voltassem para a África do Sul.
Hoje ainda nós temos a série Todo Mundo Odeia o Chris. Que exemplo nós estamos dando para o jovem quando ele vê essa série na TV e ele percebe que o Chris é aquele que só se dá mal, é aquela pessoa errada, é aquela pessoa que ninguém tolera. Então, são pequenas coisas que estão na mente, é isso que eu chamo de posicionamento. Posicionamento é aquilo que nós fazemos na mente do cliente em perspectiva, mas aqui no caso o cliente foi a sociedade, é a sociedade. Então, para que nós possamos reposicionar, nós precisamos realinhavar essas conexões já existentes na mente das pessoas com informações novas e informações diferenciadas. E realinhavar, reposicionar, é muito mais difícil do que posicionar. Pessoas não sabem que elas são racistas. Elas falam, eu, racista? Eu até tenho um amigo negro. Quer dizer nada, isso aí é melhor não falar. Porque quando essa pessoa diz, olha, eu tenho um amigo negro, ela está usando esse negro como álibi para o racismo que ela tem. Nós somos 57% da população brasileira e ter um amigo negro não quer dizer nada. Outro dia, uma pessoa me perguntou, você não acha que tem muito negro agora na televisão? Eu falei, não, nós somos 57% da população. Nós temos que pensar não em representatividade, mas em proporcionalidade. Nas nossas organizações, se nós fizermos o famoso teste do pescoço, olhando para um lado, olhando para o outro, nós vamos ver como o ambiente ainda está branco. E por quê? Isso é ruim? Não, não é ruim, eles chegaram primeiro. Mas nós temos que ter a consciência de que agora nós precisamos colocar proporcionalidade nos ambientes. Agora, o que as empresas estão fazendo? Nós temos aquelas empresas que querem genuinamente se alinhar a essas novas demandas da sociedade e do mercado. Essas empresas estão adotando práticas de letramento racial para todos os seus colaboradores. Ninguém é obrigado a ter essas informações que eu acabei de falar, porque elas foram negadas oficialmente e ainda estão sendo negadas oficialmente porque elas não fazem parte do pacote de informação do ensino. Então, essas empresas estão adotando práticas para brancos, negros, porque muitos negros também não têm condição, não tiveram essa informação, para os amarelos, para os vermelhos, enfim, para todos os seres humanos. Porque a questão não é nossa, a questão não é do negro, não é do preto e pardo. A questão é da humanidade. E o letramento racial, ele tem como método o quê? Desconstruir o racismo a partir de reeducação. É aquele reposicionamento que eu falei. O letramento nada mais é do que você entender a linguagem como uma prática social. É apropriar-se da escrita, apropriar-se criticamente com a finalidade de interagir nos diversos contextos sociais. Mas nós temos alavancadores, apoiadores contra a polarização, negacionismo, contra o supremacismo. Nós temos aqui, e sugiro que procurem, lancem mão da coalizão empresarial para a equidade racial e de gênero, para a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, o CEERT, que é o Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, e agora o Pacto de Promoção da Igualdade Racial, que foi assinado em julho agora de 2021. E esse pacto visa o quê? Desenvolver um protocolo à semelhança do ESG, seria o ESG racial, para o Brasil trazer a questão racial para dentro do debate econômico brasileiro e atrair a atenção de grandes empresas,
nacionais, multinacionais da sociedade. Esse pacto ele tem adesão livre. Hoje, nós temos 38 organizações aderentes, mas a meta é ter, até 2026, pelo menos, de 500 a 600 empresas. E esse pacto ele traz um índice para medição de resultados da equidade racial, aferir resultados com relação à desigualdade racial, à adoção de ações afirmativas e também do investimento na equidade racial fora dos muros da empresa. Nós temos também a Bolsa de Valores brasileira, B3, e a B3 informa o seguinte: ela fez um levantamento. Projeto de mais 3 minutos, tá bem? Tá ótimo. Ela fez um levantamento com 343 companhias listadas. Destas 343, 304 declararam não ter nenhuma pessoa parda na diretoria. 310 não tem nenhuma pessoa parda também no conselho. Enquanto as pessoas pretas na alta liderança, elas não têm, em 336 não tem pessoas pretas na alta liderança e também não tem 327 empresas, pessoas pretas no conselho de administração. Mas aguardem, a B3 está lançando o Pratique ou Explique. As companhias brasileiras listadas na Bolsa, elas devem eleger ao menos uma mulher e um integrante da comunidade subrepresentada, pessoa preta, parda, indígena, integrante da comunidade LGBTQIA+, ou pessoa com deficiência. E isso já a partir deste ano. Então, há luz, muita luz, no início do túnel. Não vamos aguardar mais um século para ver a tal da equidade, porque estão havendo movimentos do ambiente externo, em âmbito global, que vão acelerar essa equidade. Obrigada. Jorgette, muito obrigado. Excelente palestra, como eu esperava, conhecendo você. Acho que você trouxe aqui uma porção de informações que a maioria de nós não tem, né? Acho que existe na sociedade brasileira um viés racista, independente da gente ser racista ou não, carrega um viés racista. Nós, brasileiros brancos, de mais de 50 anos, convivemos muito pouco com pessoas negras e pardas. Isso, evidentemente, cria um viés racista. Nós tivemos, inclusive, algumas empresas em que não era apenas um viés. Uma das empresas em que eu implantei código de ética, o dono já tinha falecido, tinha determinado que não eram admitidos nem negros, nem judeus, nem pessoas de barba. E isso aí teve que ser mudado no conselho de administração, porque a diretoria não tinha força para fazer essa mudança. Felizmente, mudou. Mas, então, realmente, nós temos muito a caminhar e acho que a sua palestra ajuda nesse sentido. Eu vou às perguntas para a gente poder cumprir o nosso tempo, que é o tempo que você tem disponível. A primeira pergunta que nós temos é do Fábio Mortara. Fábio, você quer fazer a pergunta diretamente? Posso fazer, acho que você quer fazer, Mário. Era só, Jorgette, aliás, parabéns, você abre a nossa cabeça de uma forma fantástica. Em tempos de ESG, agora, tudo que é empresa, dizem que as empresas que não forem ESG não sobreviverão, etc. Você já acha que, quer dizer, o ESG está crescendo, você citou isso agora no finalzinho, né? Pode reduzir aquele tempo, aqueles 100 anos que você falou no começo, quer dizer, e em que medida a adoção de ESG pode ser atrelada efetivamente enfim, a cotas e mecanismos, ferramentas que reduzam essa desigualdade?
Eu acredito porque o ESG, o ASG, ele ingressou na empresa pela mão da área financeira, não foi o RH. Então, a área financeira provou para a empresa que é uma demanda que tem que ser cumprida, porque os investidores internacionais eles estão agora mais severos. Eles querem saber se existem resultados convergentes entre o ambiente, o social e a governança. Eles não querem mais saber só de governança nem de ambiente. O social das organizações também está sendo mensurado, porque senão ele vai aportar os seus recursos em outra organização. Ele não vai mais aportar recursos em uma empresa que já tenha sido penalizada porque ela teve em seus domínios práticas racistas, homofóbicas ou machistas, sexistas, e que tenha sido denunciado. Então, por causa dessa entrada dos nossos padrinhos da área financeira, a empresa ela conseguiu ver mais claramente o quanto ela tem que ser ágil para adotar essas práticas. Muitas práticas, inclusive, na área social, a empresa já vinha adotando sob o guarda-chuva da responsabilidade social corporativa. Mas, muitas vezes, essas empresas não mediam esses resultados efetivamente para que o acionista realmente soubesse qual o destino dos meus recursos, qual o retorno que está sendo dado para os meus investimentos. Porque existe vamos dizer assim, um mito que o social é o problema, né? Que o que se coloca no social vai a fundo perdido. Mas isso aí já era, né? Porque o social, ele de intangível não tem nada. O social é tangível. São as consequências que nós podemos identificar em perdas concretas nos resultados da organização. Basta que nós tenhamos uma leitura do ambiente antes, com essa visão financeira, com essa visão quali-quantitativa, para podermos ter, então, um retorno mensurável. Então, eu acredito muito que é pena que o ESG racial ainda não tenha tanta adesão, né? Tantas empresas não sejam aderentes. Mas eu acredito que, quando os relatórios começarem a ser publicados, por exemplo, a B3, o prazo dos resultados, né, para o pratique ou explique começou esse ano. Então, as empresas vão ter 2 anos ainda para se organizar e começar a pratique ou explique. Então, lá pelo ano de 2024, final de 2024, 2025, nós já vamos ver relatórios com outras caras, com outros formatos, porque ou pratique ou explique. Você não está na Bolsa de Valores, então, para ser mantido aqui, você tem que adotar determinados comportamentos que são exigidos, que é ter, por exemplo, mulher no conselho de administração, na diretoria, e negros, pessoas com deficiência e outros grupos minorizados. Sérgio, você não quer fazer a pergunta diretamente? Oi, posso fazer sim. Boa noite. Boa noite. Josete, muito importante tudo que você nos disse, todos as informações esse histórico, né, de todos os atos legais que geraram todo esse processo de racismo. Agora, aí você falou que o processo de letramento racial das empresas. Então, quais são os principais pontos desse processo de letramento racial, de forma que as pessoas não negras acordem para a sua branquitude? Sérgio, eu agradeço porque você já começou com a resposta.
Quando nós falamos raça, o que vem à mente das pessoas? Então, imaginemos que nós estamos num processo de letramento e essa pergunta seja feita. O que vem à sua mente quando nós falamos raça? O que vem à mente das pessoas é a raça negra. As pessoas não pensam no indígena, na raça vermelha, na raça amarela. Elas pensam na raça negra. Por quê? Porque raça virou sinônimo de negro. O fulano de raça negra. Ninguém fala o fulano de raça branca. Então, quem tem ajudado muito nesse processo é a professora doutora Maria Aparecida Bento, que foi uma das primeiras a falar da questão da branquitude, e a professora doutora Lia Weiner Schuckmann. Ela escreveu uma tese que é Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. Raça, hierarquia e poder na construção da branquitude paulistana. Ela fez um estudo da sociedade paulistana, entrevistando pessoas de pele branca ou de pele clara. E muitas pessoas de pele clara, elas ficavam assim um pouco em dificuldade quando ela perguntava: você é branco? Você se considera branco? Não, eu sou assim mais moreno, eu sou assim mais... Moreno não é cor, moreno não existe, né? Então, as pessoas, elas, para entender a negritude, elas primeiro precisam entender a branquitude. Branquitude é uma construção social, né, histórica, e parte do princípio que o branco é a referência, é o modelo eurocêntrico. Quem não tem esse modelo, quem foge a esse modelo, não é o normal, é o anormal. E isso vai sendo colocado na nossa mente, na sociedade como um todo, como quem não é branco não é a norma. E, por causa disso, tem que ter penalidades, né? Então, eu diria que, primeiro, a empresa ela tem que se mostrar muito verdadeira, muito transparente, ela tem que ter um discurso que seja espelhado na prática. Isso é fundamental. E que comece a ser veiculado pelo seu CEO, pelo seu dirigente maior. Nesta empresa, nós adotamos tal comportamento, nós apoiamos essa prática, vamos iniciar um programa de letramento racial. O que é isso? É uma aprendizagem sobre as questões da raça, né? E as pessoas têm que se sentir muito à vontade. As pessoas não podem se sentir culpadas e nem podem também sentir que elas vão ser avaliadas, penalizadas, porque elas são preconceituosas. Todos nós somos preconceituosos. Essa história de dizer, eu não sou preconceituoso, cuidado. Com relação a alguma coisa ou a alguém, nós somos. Então, nós temos que ter humildade para falar desse assunto, né? E mostrar aquilo que não é falado, mas mostrar de uma forma que seja subliminar, não pode ir direto ao ponto. Eu costumo dizer que a diversidade é um assunto tal qual um prato de mingau quente. A gente deve ir comendo pelas beiradas para poder chegar no meio. Quando eu comecei a minha abordagem sobre diversidade na ABRH Brasil, eu fui aos 22 estados que a ABRH tem seccional e eu olhava no rosto das pessoas a reação delas e eu ia modulando de acordo com os olhares, né? E foi uma estratégia começar falando das amenidades, falando de responsabilidade social corporativa, depois falando sobre diversidade, inclusão, equidade, interseccionalidade, meritocracia. Porque se eu chegasse, por exemplo, falando logo de meritocracia, eu acho que só iria falar uma vez. Então, eu acho que a empresa ela deve modular muito bem esse programa e cada empresa tem um programa específico, porque nós não podemos elaborar um programa desse sem ter a opinião do colaborador.
de todos os níveis, perguntar o que você pensa, o que você acha. Então, todo o programa deveria, na minha opinião, ser feito como uma grande construção coletiva, com representantes dessas pessoas e que pudessem essas pessoas serem porta-voz dos demais, para que a empresa não sofresse decepções, porque a empresa acha que ela pode falar, mas nem sempre ela está ainda, as pessoas estão preparadas para falar e ouvir, né? Então, é mais ou menos isso aí que eu recomendo. Muito bom. Nós temos aqui um comentário, não é uma pergunta, do meu amigo aqui, vizinho, Genor Lisot. Diz o seguinte: posso estar enganado, mas sempre me incomodou ouvir raça negra. Afinal, somos todos humanos. Logo, a raça é humana, não qualificada pela cor, branco, negro, amarelo. Desculpe, mas essa forma de qualificar me constrange. É só uma observação do Agenor, não é uma pergunta. Eu vou passar a pergunta agora para o Sylvain, e em seguida eu passo para o Luiz, que também fez uma pergunta, mas ele vai ser o responsável por encerrar o encontro, então ele faz a pergunta e, em seguida, ele faz o encerramento. Eu queria comentar esse comentário do colega aí, que você falou agora, do constrangimento, né? Do uso. Raça é um termo inadequado. A gente sabe disso, né? Que a raça se refere a fenótipos, a características visíveis, externas. Então, elas acabam classificando os seres humanos. Mas, infelizmente, nós ainda não chegamos nesse estágio de todas as pessoas considerarem a raça como algo do passado que deve ser banido e falar pessoas. Às vezes me perguntam, eu devo falar o quê? Negro, preto ou pardo? Aqui no Brasil, nós temos como referência o IBGE, que diz que pessoas negras são pretas e pardas. Mas eu falo para as pessoas, se você tem dificuldade de categorizar alguém, não categorize. Chame a pessoa pelo nome. Porque se a pessoa não for negra, você não vai ter essa dificuldade. Você vai chamar pelo nome. Você não vai chamar fulano branco, fulano amarelo. Não, você vai direto ao nome. Você vai direto ao ponto. Sylvain, pedir para você ir rapidinho. Nós estamos aqui com um tempo limitado e depois ainda tem o Luiz. Sim, eu vou ser eu já vou me despedir depois do Sylvain, passar direto para o Luiz. Quero agradecer a todos vocês pela presença, aqueles que fizeram pergunta pelas perguntas, e particularmente a Georgette, pela sua palestra mais brilhante ainda do que eu esperava. Muito obrigado, Georgette. Obrigado, Georgette, eu vou falar um pouco antes da minha pergunta mais rápido. Simplesmente que primeiro, em 1516, na língua francesa aparece o nome negro. Em francês, negre. Não existia. Nem em latino não existia. Depois, em 1642, o rei Luís XIII autoriza o comércio dos africanos. E a avaliação que eu tenho aqui numa pasta sobre isso é que a França transportou 1.500.000 escravos até a abolição total da escravagem. Diz que começou com a Revolução Francesa, 1794, proibição disso, e em 1802, Napoleão recolocou isso autorizado. Até 1848, que eles aboliram a escravagem. Ok? Isso também é interessante, que o Brasil foi o último país a abolir a escravagem, em 1886. Agora também a sociedade de escravagismo, é eles que criaram a palavra raça. Tá? Agora, minha pergunta é, você ouviu falar de um grupo que começou e que se candidatou a nosso prêmio
de cidadania do PNB, que eu arrumei com o Mário, trabalhamos isso, é um grupo que quer juntar todos os negros do Brasil. E o objetivo deles é ter 100 milhões de pessoas nesse grupo. Ele não tem hoje uma mensagem política, mas depois ele vai decidir de mudar todo esse pensamento sobre os negros no Brasil. Você ouviu falar desse grupo? Esse grupo já tem 100 milhões, ou ele pretende ter? O objetivo dele é isso. Eu não sei qual é o grupo, né? Tem tanto grupo que, de repente... Bom, depois eu passo para Mário mandar para você essa informação, porque nós temos Pode isso. passar, porque, para mim, esse tipo de informação, eu tenho a obrigação de passar adiante depois, né? Checar, mas como já vem da sua pessoa, já vem mais do que checado. Então, é receber e disseminar. E eu seria, já que eles querem 100 milhões em uma pessoa, porque eu vou estar nesse grupo. Ok, tá bom, obrigado, eu gostei muito. Eu que agradeço, viu? Luiz, é com você. Tá bom. Georgette, foi incrível escutar você. Acho que todo mundo tem um monte de questões e perguntas que adoraria continuar conversando. Eu vou te perguntar só de forma muito sucinta, e aí vou passar para você fazer as suas considerações finais, tá bom? Mas eu acho que nós todos estamos enxergando que as buscas pela redução desse problema grave histórico tem muitas frentes de ação, estão andando. Então, eu gostaria de saber, da tua percepção, se elas estão se acelerando, sabe? Qual é o percurso? Está melhorando? Sabe? Está andando? Tá? Ou está estabilizado? Mas qual é a sua percepção? E dois itens nessa questão me chamam a atenção. Uma é que eu vi há poucos dias uma estatística, não sei se foi do IBGE, que nas universidades públicas já há uma maioria, já é mais de 50% de alunos negros. E nas privadas, acho que está em 46%, 48%, quase 50%. Então, parece ser um avanço muito importante, né? Então, eu queria também te perguntar se esse é um avanço apenas numérico, tá? Ou se é um avanço que já abre caminho também para que esses jovens depois consigam fazer a diferença, familiarmente também fazer a diferença no mercado de trabalho e tudo mais, para também tornar exponencial esse avanço. E a terceira coisa que me vem à cabeça, vou jogar tudo junto, é que no Brasil há uma miscigenação histórica e enorme, né? Se isso é um fator que também pode colaborar ou não faz diferença em relação a esse andamento todo. Eu não sei se eu vou lembrar dos 3 itens, viu? Tá bom. Eu vou começar pelo último, da miscigenação. Tá bom. Eu acho que a miscigenação ela é uma evidência. Só que, muitas vezes, usaram essa miscigenação como uma bandeira para dizer que somos todos iguais porque somos miscigenados. Então, se somos miscigenados, não tem por que haver preconceito. Mas não adianta instituir isso como algo que deva se cumprir. O fato de ser miscigenado, na minha opinião, não facilita a inexistência de barreiras, porque entre as pessoas, inclusive negras, pretas e pardas, nós temos o colorismo. Então, nós somos muitas vezes levados a fazer essas diferenciações. Fulano é preto, o outro é pardo, e o mais claro que o pardo, o que é? Ainda ontem eu conversava com uma pessoa que ela disse que ela tem dificuldade de saber o que ela é, porque ela vem de descendência de indígenas, mas ela se acha branca.
E ela falou, o que eu sou? Eu falei, não sou eu que vou dizer, né? A pessoa deve buscar a sua identidade, e isso vai demorar talvez um pouco mais ou menos em uma outra pessoa. A minha certidão de nascimento está como Georgette Parda, mas eu não sou parda, eu sou preta. Então, eu acho que isso aí é uma questão que não favorece vamos dizer assim, a redução dos entraves, a inclusão das pessoas pretas e pardas, da inclusão racial. Agora, com relação à sua pergunta inicial, dos movimentos negros, esse crescente movimento nas faculdades, nós temos que sempre reverenciar a ministra Luísa Bairros e o seu ministério à época, com a sanção da lei chamada Lei de Cotas, que são ações afirmativas. Foi lá atrás que nós conseguimos essa vitória, que até hoje as pessoas, muitas pessoas, contestam, não aceitam. Mas, por exemplo, a lei de cotas para o ensino, ela não foi feita somente para pessoas negras, ela também é extensiva a pessoas com deficiência e indígenas e pessoas oriundas do ensino público. Então, quando a pessoa se coloca contra uma ação afirmativa como essa, ela se coloca simplesmente porque ela não tem o conhecimento, né? E você tem toda a razão com relação a esse crescimento. Eu diria que está acontecendo uma implosão silenciosa. E essa implosão silenciosa, que é a qualificação, o desenvolvimento das pessoas pretas e pardas, esse desenvolvimento ele vai aflorar, já está aflorando, em profissionais que vão buscar colocação. Então, nós, nas empresas, nós temos falado muito, insistentemente, em repensar os sistemas de contratação, porque as pessoas que estão à frente do recrutamento, da seleção, da captação desses talentos, ela também não é imune ao preconceito. Ela está preparada? Aí as pessoas pensam, vamos fazer então o recrutamento às cegas. Eu já não gosto do nome, porque eu acho que não deveria ser às cegas, né? Então, esse recrutamento sem identificação das características identitárias das pessoas, ele é simplesmente um remendo. Sabe o perigo da curva? Então, nós vamos andando pela estrada e tem lá, cuidado, curva perigosa. Eu comparo esse recrutamento às cegas à curva perigosa. Tira o perigo da curva. Então, tirar o perigo do recrutamento é ter pessoas que estão, naquele momento, representando a empresa e com a possibilidade de dar acesso ou não às pessoas, dar a essas pessoas que têm esse poder oportunidade de repensarem seus valores, para não brecarem um talento que não seja aquele padrão já esperado, né, eurocêntrico. Perfeito. Entrou aqui um comentário do professor Luiz Nascimento, então eu vou ler para vocês. Professora Georgette, parabéns pela clareza da apresentação. Como tem o trabalho desenvolvido apontando a baixa aderência de empresas do ISE da B3 entre 2016 e 2020, de negros e mulheres nas empresas em posição de liderança. No trabalho, sugiro que devemos propor encarreiramento de negros e mulheres, além de programas de trainees, bem como coaching dos negros ingressantes, por aqueles que já estão na empresa para orientá-los. E ele agradece pela palestra. Eu que agradeço. Eu que agradeço o seu comentário. Bom, professora, então, muito obrigado. Acho que foi muito engrandecedor tudo que a gente pôde ouvir de você. Foi incrível, realmente. Acho que dá vontade já de
reassistir aqui a nossa gravação, então convido a todos. E muito obrigado por você estar aqui com a gente, foi muito prazer. Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, o Mário, muito obrigada por ter me convidado. Tá? E eu espero que aquilo que o Emerson Capaz falou há 34 anos atrás, e que está registrado em um livro, que é um livro futurista, que fala as organizações e tecnologias para o novo milênio. Então, esse livro colocou em destaque esse trecho, né, que é do pensamento de vocês. Eu espero que vocês consigam força para continuar disseminando aqueles pensamentos, aquelas atitudes e aqueles comportamentos que vocês são cujos representantes, né? Eu desejo sorte e alegria nessa jornada.